Vou fazer uma pergunta para você e aí você pensa bem antes de responder e depois vamos analisar essa questão. Qual texto da Bíblia é mais importante para você? Texto, livro, porção da Bíblia? O que é mais importante para você? Se você perguntar a um judeu, por exemplo, qual a parte mais importante da escritura da Bíblia hebraica, ele vai te responder. A Bíblia hebraica é dividida entre Torá, que é o livro da aliança, que é o livro que mostra a revelação de Deus ao povo de Israel, o surgimento do povo hebreu, a dádiva da lei de Deus para esse povo. Tem os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, os livros poéticos e históricos. Se você perguntar a um judeu qual dessas porções é a mais importante, sem sombra de dúvida ele vai dizer que é a Torá. A Torá é mais importante que os outros. Os outros derivam da Torá. Os outros são interpretações da Torá, são formas de leituras da Torá. A Torá é a origem, a Torá é o fundamento para os profetas, a Torá é o fundamento para a poesia hebraica, para o entendimento de Deus e da aliança, a história do povo hebreu. Mas e para nós cristãos? Qual é o fundamento da nossa leitura bíblica? Qual é a parte da Bíblia que é mais importante para nós? Eu sou o Vinícius, esse canal é um espaço para a gente comentar, para a gente olhar, para a gente ler a vida, a Bíblia, a partir do Evangelho de Jesus. Eu não gosto muito daquela visão claustrofóbica que coloca a gente dentro de um cubículo e a gente tem que pensar daquele jeitinho. Eu gosto de pensar um pouco fora da caixa. Se você também gosta desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, vem comigo e vamos pensar junto. Deixa o seu comentário aqui. Eu vou separar alguns vídeos para comentar os comentários, para citar as pessoas que estão comentando. Então deixa o seu comentário aí, vai ser muito bacana. Todo mundo que tem comentado tem agregado muito, tem abençoado muito. Leia os comentários e comente também, que eu tenho certeza que vai ser bom. Beleza? Então vamos para o nosso assunto aqui. A verdade é que essa pergunta, qual é o texto mais importante da Bíblia? Qual é a parte, a porção da Bíblia mais importante? Talvez a respostinha básica que a gente tem, que a gente aprendeu na escola dominical, é que todas as partes da Bíblia são importantes. A Bíblia é a palavra de Deus, então é óbvio que tudo ali é muito importante, igualmente importante. Mas quando a gente olha para a nossa prática de vida, quando a gente olha para as nossas igrejas, a verdade é que a coisa não é bem assim. A gente extrai da Bíblia toda textos, porções que nós consideramos mais importantes. Isso é comigo e isso é com você. Ou vai me dizer que você lê as genealogias com o mesmo apreço que você lê as cartas de Paulo, por exemplo? Vai me dizer que você lê o Levítico com o mesmo apreço que você lê o Evangelho de João? Então a gente tem sim quase que um cânon dentro do cânon, aquelas porções que nós consideramos, não, essas aqui são norteadoras da nossa leitura bíblica, porque essa é a questão. Tem textos que são norteadores para todos os demais, que geram para nós óculos com os quais nós enxergamos todos os demais textos. Por exemplo, tem grupos, e você conhece, que olham para os textos que falam de prosperidade financeira, de conquista de terra, de bênçãos materiais. Esses grupos olham para esses textos que dizem que nós somos chamados a ser cabeça e não cauda, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por possessão, que se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Tem grupos que vão olhar para textos assim e vão fazer desses textos os óculos para os quais eles enxergam toda a Bíblia. Então essas igrejas, esses grupos, eles só vão falar de prosperidade financeira. Qualquer texto que eles pegarem da Bíblia, eles vão dar um jeito de extrair dali um assunto para falar de prosperidade, para falar de multiplicação, para falar de bênção, de vitória financeira. Outros grupos vão pegar outros tipos de textos, vão pegar ali os conflitos espirituais, vão pegar os textos onde aparecem manifestações de demônios, manifestações de anjos, guerras espirituais. Vão pegar o texto de Daniel, o arcanjo Miguel contra o príncipe da Pérsia. Textos que falam da batalha espiritual, da armadura de Deus. Esses textos vão ser norteadores para a espiritualidade dessa pessoa e ela vai enxergar tudo a partir de uma noção de batalha espiritual. Estava contando para a galera lá na igreja de um irmão que estava andando de carro junto com outro e enquanto eles estavam andando, uma senhora caiu na rua, tropeçou e caiu.
O irmão que estava do lado dele, do lado do passageiro, né, porque eles pararam o carro para ajudar a senhora, o irmão já desceu rapidamente e já falou para a senhora: olha, minha irmã, o diabo deu uma rasteira na irmã. Quer dizer, a percepção é de qualquer coisa que acontece na nossa vida, de bom ou de mal, foram anjos ou demônios que causaram. Tudo tem a ver com a realidade espiritual e as batalhas espirituais que estão acontecendo agora. Então, se você é abençoado, se coisas boas estão acontecendo com você, é porque os anjos estão triunfando. Se coisas ruins estão acontecendo com você, se você está se sentindo um pouco mais para baixo, é porque os demônios estão prevalecendo. Isso é uma forma de leitura e essas pessoas têm como os textos principais os textos que falam, que mostram, que apontam para a realidade espiritual e a luta espiritual, a guerra espiritual. Outros grupos vão focar nas manifestações de poder de Deus e que nós devemos buscar essas manifestações agora. Então, os textos mais importantes são aqueles textos que falam da manifestação de Deus, da descida do Espírito Santo, dos efeitos que o enchimento do Espírito Santo traz sobre a pessoa, a manifestação de dons. Muitas igrejas vão se pautar primordialmente sobre esses textos: manifestação de poder, profecia, dons espirituais, falar em línguas estranhas, em mistério, um movimento acontecendo durante o culto, durante a igreja, que reflete a pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, tem grupos que vão se apegar a esses tipos de textos. Outros grupos vão se apegar nos textos de juízo de Deus, né? Nos textos onde mostra Deus punindo, onde mostra o juízo de Deus, o final do mundo, vão pegar a questão escatológica e não a escatologia que traz esperança, não, a escatologia de condenação, a escatologia que mostra, que evidencia o inferno, o tormento, e a pessoa só prega sobre isso, é a ênfase dela. O texto que norteia a vida dela são esses textos de Deus como um juiz que está prestes a julgar a humanidade, a julgar as pessoas. Então, tudo vai ser lido por essa pessoa a partir dessa perspectiva de Deus como juiz. Não preciso nem falar aqui da questão de calvinistas e arminianos, né? Muitos deles vão olhar para a Bíblia como se fosse um manual doutrinário e o tempo todo vão pegar versículos que reforçam a sua doutrina, os seus versículos preferidos, os versículos que reforçam a soberania de Deus, os versículos que reforçam e evidenciam a responsabilidade e a liberdade humana. Então a verdade é que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato é, mas nós temos dentro da Bíblia partes preferidas, partes que nós entendemos que são as melhores e que acabam norteando a leitura de todo o resto. Eu acredito que Jesus nos deu uma chave, um norte seguro para a gente ler a vida e ler a Bíblia. Primeiro, que eu sou partidário da ideia de que Jesus é a chave interpretativa das Escrituras. Se eu quero ler a Escritura, eu preciso lê-la através da ótica do Evangelho, através da ótica de Jesus apresentado nos Evangelhos. E o que Jesus nos diz, conectando agora esse vídeo ao último, é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos. Disso depende toda a lei e os profetas. Essa palavra de Jesus nos orienta a lermos todas as coisas a partir desse prisma. A nossa leitura, a nossa interpretação, a nossa exposição do Evangelho deve gerar nas pessoas amor a Deus e amor ao próximo. Se eu falo algo aqui nesse vídeo que leva você a amar menos a Deus, se eu falo algo aqui nesse vídeo que faz com que você duvide da bondade de Deus, duvide do caráter de Deus, então esqueça tudo o que eu disse aqui. Se eu sugiro aqui nesse vídeo ou nesse canal que nós podemos menosprezar alguém por causa da cor da sua pele, por causa do seu grau de instrução intelectual, ou que nós podemos rejeitar alguém porque essa pessoa pensa diferente de nós, porque ela não subscreve tudo o que nós subscrevemos enquanto crença. Se eu digo aqui que alguém merece ser odiado porque pensa politicamente diferente de mim, não dê ouvidos ao que eu estou dizendo, ao que eu estou falando. Porque tudo o que nós falamos, a nossa teologia, o nosso labor teológico, o nosso esforço, a nossa prática, as nossas igrejas devem gerar pessoas que amam a Deus
e amam ao próximo. Para mim, essa é a centralidade. Jesus diz, né? Daí, disso, desse núcleo, desse espírito, dessa essência, vem toda a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que eu leio que não gera amor a Deus e amor ao próximo, não é primordial. Não é tão importante assim. Eu entendo e quero saber a sua opinião sobre isso, que a Escritura, que a Bíblia Sagrada, que nós devemos extrair dela e ter em mais honra, em mais importância, os textos que nos levam a amar a Deus de todo o coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Boa parte dos textos, especialmente do Antigo Testamento, eram locais, eram circunstanciais, se referiam a uma organização política, religiosa do antigo Israel, que nada tem a ver com a nossa realidade hoje, com a realidade da igreja hoje, que não é um povo teocrático, mas é a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, em diversos países e culturas diferentes. E agora eu pergunto a você, como é que você lê a Bíblia? Você tem as partes que você acha mais importante? Ou você também diz, não, é tudo igual, tudo é igualmente importante, eu quero te ouvir, vamos conversar sem a necessidade de ofensa. Aqui a gente tem liberdade para discordar e conversar harmoniosamente como irmãos em Cristo, ainda que discordando, beleza? Fique à vontade no campo dos comentários, deixe a sua opinião e você não será maltratado ou rechaçado por deixar a sua opinião aí, beleza? Um grande abraço, a não ser que você seja desrespeitoso, aí eu tenho até que de repente apagar o seu comentário, beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!